E o Pietro, teu discípulo aí do teclado, quando ele me acompanhou no domingo, eu pregando, o pastor William, metade da igreja dormiu, nos primeiros 30 minutos. E imagina o Binho hoje tocando, o professor, entendeu? Mas se você dormir, não tem nada de errado. Eu quero falar mais uma vez, tá bom? Se você dormir, é porque a palavra do Senhor está te trazendo paz, está te trazendo tranquilidade, a ponto de, em meio às dificuldades que você esteja passando, Deus te traz para a casa dele para você relaxar e dormir. Porque a proposta dele para a gente é que a gente confie nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele, quem fará? Então a proposta do Senhor é: enquanto a minha palavra estiver sendo lançada sobre você, entrega teus caminhos para mim, confia em mim. Isso significa: relaxa, calma, tome posse da paz. Isso vai fazer você dormir o sono do justo. Porque essa é uma geração, Fernanda, que uma das maiores dificuldades que ela tem é de conseguir dormir em paz. É a geração com mais insônia. E não é por conta de tela, não, é porque a mente, ela não para. São tantos problemas, tantas setas, que a gente dorme 10 horas e acorda com o corpo mais cansado ainda. E se dorme 5 horas, parece que não dormiu nada, não é? Fecha, abre o olho. Mas em nome de Jesus, vocês vão sair daqui hoje para passarem a começar a dormir noites de justos, noites renovadoras no Senhor. Haverá paz no seu lar, como nunca houve a partir de hoje. Porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que peleja por nós. Deram um tema, deram os pastores, o pastor Jefferson, a Raquel, me deram um tema para falar hoje sobre batalha espiritual, continuar nessa série às quintas-feiras. E o título, ou o tema que eles me deram é proteção divina em meio à batalha espiritual. E nós nos sentimos desprotegidos por inúmeras coisas, desde coisas pequenas a coisas grandes, desde coisas naturais, emocionais e até espirituais. E nós nos sentimos desprotegidos e isso nos dá medo, isso tira a nossa ousadia, isso faz a gente esquecer que nós somos filhos de Deus e temos um espírito que não é um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Só que nós também somos filhos de Deus, mas nós somos homens naturais também. Não carnais, mas naturais. E o medo, os sentimentos e as emoções, elas sim permeiam o nosso coração e o nosso cotidiano. Tem homem, por exemplo, que tem medo de barata. E quando entra uma barata no quarto, o homem não consegue mais dormir. Aqui na igreja não tem ninguém assim. Mulher pode ter medo de barata, tá? Problema não. Imagina minha esposa aqui, ó. Entendeu? 30 quilômetros de cabelo enrolado em 25 centímetros, ela só, quando vem o inseto, ela olha com o pensamento dela: se entrar no meu cabelo, nunca mais sai. Entendeu? 30 minutos procurando para conseguir tirar. Então, quando vê qualquer inseto pequeno, ela cobre a cabeça assim, fala: mata. Tira daqui. Tem gente que se sente desprotegido porque mora em casa de telhado, literalmente. E quando chove muito forte, dá goteira. Tem gente que mora em casa de laje que também dá goteira. Eu morei em casa de laje que dava um monte de goteira. E aí, quando começa a chover forte, você começa a se sentir desprotegido. Eu morei também em casa de telhado e eu me sentia desprotegido porque o gambá visitava pela fresta do telhado, mano. E uma vez eu fui trabalhar e o gambá estava lá e não saía. Eu fui cutucar o gambá e o gambá, ninguém acredita, mas ele rosnou para mim. E ele fez. Aí eu fui, falei: não vai ser mais um pauzinho, não. Pegar a vassoura, não foi? Aí virei a vassoura para mim, peguei a ponta da vassoura e falei: vou te derrubar lá embaixo. Inimigo veio, tá possuindo esse gambá e apertei ele. Aí ele levantou a cabeça e
Aí eu dei 2 passos para trás. Falei, filha, fecha as portas. Ele não vai entrar em casa, eu vou sair para trabalhar, mas ele vai ficar aí. Não tirei o gambá do telhado. Aí depois que eu podia fazer, né, garrafa, jornal, fechei todos os buracos até botar massa. Mas eu me sentia desprotegido porque a casa era de telhado e tinha um gambá. Mesmo sendo filho de Deus. Eu estou falando de problemas pequenos. Tem gente que mora em janela, mas minha janela da minha casa é janela de alumínio, não tem grade, eu fico com medo de entrar aqui. Não tem esses medos? Tem sim esses medos. Aí quando houve barulho, uma vez, a casa, do lado da minha casa era um terreno baldio. Não, isso não é uma mentira, né? Não é uma casa. Então, do lado da minha casa era um terreno baldio. E começou a fazer um barulho. Misericórdia, o que está acontecendo aqui? Estão serrando meu portão. Gente, de madrugada, era um cavalo se esfregando no muro, vocês acreditam? Não é possível, pastor. Que a afronta era um cavalo e fez uma barulhada. E a janela de alumínio, a gente se sente protegido quando tem grade. Perdi a chave da minha esposa. Quantas chaves da casa você já teve e quantas você tem hoje? Nenhum perde todas as chaves da casa. Todas as... A gente está na terceira casa que o Senhor nos deu. E ela toma a chave, perdeu, toma cópia, perdeu, a terceira perdeu. Até chegou uma hora que eu perdi também, não tinha mais cópia, entendeu? A gente morou quantos anos com a porta da sala sem trancar. O que eu falei? Dizia, a proposta do Senhor, desistir. Aqui ninguém perde chave não, né? Ninguém. Tem ninguém aqui que dorme de porta aberta porque perdeu a chave não, né? Ah lá, tem uma lá, tem mais alguém. Então abate aí, Fabinho, ó. Hoje não, hoje, enfim, não vou falar não, deixa pra mim. Tem anjo do Senhor protegendo lá. E a gente não tem carro, a gente se sente desprotegido, não vou no evento da igreja não, porque na hora de voltar, eu tenho que voltar a pé, à noite. Tá perigoso, não tá perigoso, gente? Vou ter que voltar andando. Chama o Uber, tá naquela fase de chama Uber, 10 minutos cancela Uber, 5 minutos cancela Uber, misericórdia, em dia que estresse, chama Uber, não vem Uber, chama Uber, não vem Uber. Quem é Uber aqui, Deus abençoe e guarde e dê a paz. Mas aí, ao mesmo tempo, tem vezes que a gente quer ser corajoso naquilo que não é para ser corajoso e a gente negligencia a proteção do Senhor. Tem vezes que Deus usa a nossa esposa para falar com a gente. Também nunca aconteceu aqui na igreja, você vai no mercado e aí eles falam assim, filho, vai de carro. Eu falo, não vou de carro, sabe? Quero andar, dirijo tanto, né, pastor? Quero ir andando, então leva o guarda-chuva. Não vou levar guarda-chuva. Não está chovendo, mas olha como está o tempo, está ventando, não vou levar. Fiz as compras. Sempre a gente vai no mercado, que é homem, vai comprar o pão, sai com 3 bolsas, não é? Onde eu esqueci, estava sem carro. O período aqui estava no Pedro, fui no Adonai, fui a pé. E aí comprei umas 5 bolsas pesadas de compras. Eu falei, cara, ainda bem que você veio, porque eu esqueci que estava sem carro. E a nossa mulher fala para levar o guarda-chuva, a gente não leva. E aí quando a gente está pagando no caixa, a gente começa a escutar um barulho. O que é? A chuva caiu. Porque na hora da gente ter temor, a gente quer ser ousado. E na hora que é para a gente ter paz, porque as coisas naturais querem tirar a nossa paz, a gente tem medo. Aquilo que não pode nos tocar nos assusta. E aquilo que a gente tem que fazer, que a gente não deveria fazer, a gente quer ser ousado para fazer. E a batalha espiritual, ela vai um pouco além do pastor dando ratuque no diabo, no demônio, expulsando o demônio das pessoas. Isso foi um conceito de batalha espiritual. Isso existe sim. Quantas pessoas diante de mim, diante da pastora Ingrid, Deus já colocou possessa, manifestando, que a gente teve que dar ordem, colocar a mão e expulsar o demônio. Então isso faz parte da libertação, sim, porque a pessoa perde o sentido, você não consegue falar com ela. Então primeiro você tem que libertar, para depois dar consciência, para depois discipular, para depois encher do Espírito, da palavra. Mas tem também muitos pastores, muitos líderes, que quando uma pessoa fica possessa, não sabe o que fazer. Porque nunca
nunca teve essa experiência, ou esse discernimento, ou esse entendimento. E isso dá medo. E ele se sente desprotegido. Às vezes quando Deus fala pra gente que Ele tem grandes planos, quando o ministério nos convoca para grandes serviços na obra, e a gente tem aquela notícia de que estamos com um problema de saúde, isso também nos traz medo, e nós nos sentimos desprotegidos. Às vezes a gente está bem com o Senhor, está bem na igreja, mas entra numa crise financeira que parece que tudo desaba. E a gente não é só mais dinheiro, às vezes a gente está numa fase tão ruim que não tem nem mais crédito. E a gente se sente desprotegido. E a gente fica fragilizado. E aí a gente está acostumado até expulsar demônio, a gente já não tem mais coragem. E aí o pastor nos convoca para grandes obras e a gente acha, não, pastor, não passa porque eu estou num momento muito difícil, porque eu estou desprotegido, porque eu estou passando por uma crise financeira. Sendo que a crise financeira, ela é espiritual também. Porque se o dinheiro, as contas, se as nossas finanças tomam mais o lugar da nossa mente do que o Senhor, do que a palavra do Senhor, do que a meditação nele, nós estamos dando mais valor a Mamon do que a Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, só pelo fato da gente dormir e acordar pensando nas contas, nós já estamos vivendo uma batalha espiritual. Só que nós, culturalmente, historicamente, negligenciamos essas coisas, achando que isso é batalha natural. Tudo que não honra ao Senhor é a batalha espiritual. E Deus nos dá instruções para vencermos todas essas coisas. E nos dá instruções para não entrarmos também nesses caminhos. Só que nós negligenciamos as instruções dos procedimentos naturais, porque cremos que batalha espiritual é só Hadouken no demônio. Aí a gente vem para a igreja, chega em casa, tem homem, maior de 18 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, que tem medo de dormir sozinho no escuro. Mulher com 40 anos de idade, mulher de Deus, de oração, de intercessão, que tem medo de dormir sozinho no escuro. Isso é normal? A gente está aqui para confiar que Deus é o nosso protetor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Não tem barata, não tem medo, não tem janela sem grade, não tem dívida que vai nos desviar dos propósitos do Senhor nessa terra. Também não tem barata, dívida, também não tem janela sem proteção. Não tem escuro que vai impedir a gente de dormir o sono do justo. Mas eu pedi muito a direção para o Senhor para falar sobre proteção divina em meio à batalha espiritual. E eu vou trazer aqui o que o Senhor me deu. O Senhor também falou comigo que muitos aqui eram para ter morrido no parto. Muitos aqui tiveram mães que tentaram abortar. E você sobreviveu. Muitos aqui nasceram prematuro, mas você sobreviveu. Nasceram com um cordão umbilical enrolado no pescoço, mas sobreviveu. Outros foram abandonados pelo pai, abandonados pela mãe, ou abandonados pelos dois, ou não conhecem o pai, se sentem desprotegidos,
mas Deus nunca abandonou. Deus sempre mandou alguém para cuidar de você. Outros tiveram doenças e pensaram que era o seu fim. Doenças que poderiam levar a caminhos de morte. Mas estão aqui. Outros tiveram grandes livramentos. Quantos no nosso meio não tem histórias? Eu olho para lá e é grande livramento. Meu Deus. Meu Deus. Como não crer que Deus tem propósito na sua vida, Larissa? Sabe? Quantos aqui não ouviram, caramba, era para eu estar lá, mas aconteceu com meu amigo. Se eu saio 5 minutos antes, alguma coisa me atrasou, fiquei estressado, mas quando eu fui, 5 minutos antes tinha acontecido um acidente. No trabalho, o pastor passou aqui, ó. Meu Deus, raspando. Quantos livramentos que nós temos. Quantos testemunhos de que era para ser com a gente. Mas não foi. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que quando o seu nascimento foi anunciado nos céus, Deus já te protegia. Você não está aqui em vão. Se você nasceu prematuro e está aqui louvando o Senhor, já era para você estar agradecendo e dando glória a Deus por isso. Se tua mãe quis te abortar, significa que Deus te protegia antes mesmo de você nascer, a motivo de você adorar o Senhor. Ah, mas a minha família era uma família disfuncional. Eu não tinha o pai que eu queria ter, eu não tive a mãe que eu queria ter. Ei, mas Deus te resgatou, te amou e Ele fez-se teu pai. E Ele é a sua proteção. E eu quero, vamos colocar em Efésios 6:12. Eu vou ler, ô Gabriel, pode botar na NTLH, por gentileza, porque a linguagem hoje vai ser bem simples, para a gente entender como vencer espiritualmente na nossa vida, que a gente leva naturalmente, e como atrair e desfrutar da proteção divina em meio à vida e às diversidades e às batalhas que nós temos, e como entender que isso é espiritual. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Eu gostaria que vocês participassem comigo com toda a sua força. Que vocês lessem comigo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais que vivem nas alturas do mal. Forças espirituais do mal. Primeira coisa, quando eu leio isso, Rose, é que, primeiro, existe uma luta, tem batalha. Segundo, não é contra seres humanos, mas contra forças espiritual do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos e as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo na escuridão. Queria que a igreja fechasse seus olhos, você também, por gentileza, mas continua tocando, que eu sei que você consegue fazer isso. Coloque a mão no seu coração, não todos. Aquele que tem medo de escuro. E eu não vou olhar para a igreja porque nem eu quero constranger você. Porque se Deus está falando isso aqui hoje, é para libertar pessoas hoje de coisas simples que te
influenciam desde a sua infância. Mas quando você romper em pequenas coisas, o Espírito vai passar a te dar instruções para você romper em grandes coisas também. Então, em nome de Jesus, escuridão é morada de treva e do mal. E o diabo não toca nos filhos de Deus. E nós somos filhos que nos submetemos a Deus. E resistimos ao diabo. E diabo, você tem que fugir de nós. Então, em nome de Jesus, todo medo de escuridão, todo medo de solidão, em nome de Jesus, está repreendido hoje. Senhor, repreenda esse medo. Senhor, dê ousadia a esse homem e mulher que tem medo de escuro desde a sua infância, porque isso o paralisa, Senhor. Mas você só aguarda uma ousadia nesse momento. Em nome de Jesus, você que tem medo do escuro, você vai levantar no escuro para agradecer ao Senhor, louvar o Senhor e apresentar a Ele as suas pelejas. Enquanto você dorme em paz no escuro, Ele vencerá as suas batalhas. Amém, Senhor. E eu creio que Deus, Ele está me usando para falar essas coisas porque nós, filhos de Deus, estamos sendo derrotados por pequenas coisas. Pequenas raposinhas estão destruindo todo o nosso plantio. Porque queremos expulsar demônio, mas temos medo de dormir no escuro. Ei, chega um novo tempo para a igreja. Nós somos luz e aonde houver escuridão, nós vamos clarear, brilhar, porque o Espírito habita em nós. Amém. Então existe uma batalha e ela é espiritual. Vamos colocar em Salmo 121, verso 1. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Vamos ler até o 8. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel, ele nunca dorme e ele nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Eu vou repetir: Ele guardará quando você for e quando você voltar. Agora e sempre. Se Deus é ao nosso lado, circunstâncias pequenas não podem roubar a nossa paz. O estudo de Deus, ele é forjado principalmente por 3 itens. Ele tem muitas camadas. E eu quero ler uma história que mostra esse escudo do Senhor em 2 Reis 6, 8. E essa história é só para contextualizar também o tema. Vamos ler até o 18. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele, o rei da Síria, pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento, uma emboscada. Mas o profeta Eliseu mandou um recado lá para o rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então os sírios foram para o local onde o povo de Israel iria passar e montaram uma emboscada. Só que um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo,
mandou uma mensagem ao rei de Israel, falou: não deixa o teu povo passar por ali, mas fala para o teu povo passar por lá. Mas o profeta Eliseu, pode botar no 10. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes, ou seja, o Espírito Santo deu direção ao povo para desviar o povo do mal várias vezes, para desviar o povo da emboscada várias vezes. Só que às vezes o Eliseu na nossa vida é a nossa esposa mandando a gente levar o guarda-chuva, e a gente quer esperar o profeta na nossa casa vestido de saco. Bota no 11. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? O que ele achou? Tem um X9 aqui na Síria, que está indo lá e falando: olha, povo de Israel, a gente vai fazer emboscada ali. Olha, a gente vai fazer emboscada agora ali. Então ele falou: não, tem um X9 aqui. Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei, não tem X9 no nosso meio, não. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Tudo que o rei da Síria falava, até mesmo na sua intimidade no quarto, Deus revelava ao profeta. E o profeta falava para o rei. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e o cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra. Foram sitiados Eliseu, a casa de Eliseu totalmente cercada. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha, pois aqueles que estão são mais do que os que estão. Ou seja, você pode não estar vendo, mas tem um exército batalhando a seu favor. Tem momento que é o Espírito Santo. Você está com o celular na mão na rua, distraído, você dá um passo para o lado e zoom, passou um rapaz de bicicleta. Fala: caramba, graças a Deus eu dei um passo para o lado. Graças a Deus mesmo. Em outros momentos a gente está enfrentando certa peleja, sabe, naquele momento da nossa vida que está dando tudo errado, e aí você vem para a igreja e recebe aquela palavra e fala: caramba, hoje me renovou a minha esperança, eu vou chegar em casa e essa semana as coisas vão começar a mudar. E quando parece que tudo está ruim, vem outra notícia ruim e você fala: meu Deus, já estava ruim, mas ainda piorou. Mas ei, passou e você está aqui. Você não estava sozinho nem sozinha naquela batalha, naquele deserto, naquela aflição, naquele momento que parecia que ia te matar, mas não te matou, porque carros e cavalos de fogo estavam junto com você naquela batalha. Porque anjos ministram por ordem de Deus a seu favor. Então orou assim Eliseu: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava cheio, estava coberto de cavalos e carros de fogo. Verso 18. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Senhor Deus, faz com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Deus tem um escudo que tem muitas camadas, mas tem 3 principais camadas desse escudo que nos protege em meio às batalhas. Qual é a primeira camada desse escudo? Que forma esse escudo protetor do Senhor? Direção do Espírito Santo. Qual é a segunda camada? A ação dos anjos do Senhor a nosso favor. E qual é a terceira camada? O sangue de Cristo sobre a nossa vida. Aleluia. Que mesmo quando a gente esteja no meio do povo inimigo, eles não conseguem nos enxergar. Mas se algum deles nos avistar, quando eles se aproximarem, Deus cega eles. Porque nós estamos cobertos
cobertos pelo sangue de Cristo. Nosso escudo, Binho, ele não foi feito de vibrânio e nem veio de Wakanda. Para os mais velhos aqui, é um filme que é chamado Vingadores. Aí tem o Capitão América, que tem um escudo que nada passa por aquele escudo. É feito de vibrânio. E ele veio de um povoado misterioso lá no portal galáctico, que é lá na África, chamado Wakanda. E aí fez aquele escudo lá, né? E aí ninguém ultrapassa aquele escudo. Ei, Mazina, eu tenho algo para falar para você. Deus é bom demais. Minha pastora fala, Deus dá algo para a gente aqui, né? Homem de Ferro morreu. Capitão América morreu. Mas você está vivo hoje aqui. O escudo do Senhor não é de vibrânio nem de Wakanda. O escudo do Senhor é a direção do Espírito, proteção dos anjos e o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aí Deus faz pra gente falar de Vingadores, que essa de Deus, né? Vocês acham coisa esquisita, né? Mas já foi, agora já foi. Ah, foi, tá gravando, eu estou gravando. Ah, não, ao vivo, aí dá pra cortar, entendeu? Aí, botei uma foto sua, pastor, no último culto, o senhor perdeu uma foto bonita. Eu botei no grupo dos pastores lá, eles viram lá, ninguém brigou comigo, graças a Deus. Sobrevivi, por quê? Porque Deus é comigo. É o meu refúgio. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais sério. A gente vai entender por que a gente entra em batalhas, como evitar as batalhas e como proceder dentro das batalhas. E a gente vai olhar por um lado, não mais de carros e cavalos de fogo e nem mais de machado flutuando. Vamos abrir Efésios capítulo 5, verso 1. A gente vai ler todo esse capítulo, tá, Gabriel? Diz o seguinte, porque a gente vai chegar lá no escudo, lá em Efésios 6, a partir do 12. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. É o contexto. Quando a gente leu Efésios 12, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, ou na versão mais conhecida, a ARC, normalmente fala até NVI, se eu não me engano, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados, potestades do mal, nas gigantes e lixados. Aí depois dali, então, vocês vistam com toda a armadura espiritual, aí começa. Mas a gente tem que entender o contexto que fez Paulo falar quais são essas armaduras para a gente. E começa lá em Efésios capítulo 5, verso 1. O verso 2 diz o seguinte, olha. Que a vida de vocês seja dominada pelo... Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte de um povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, não pode ser nem mesmo de conversa entre vocês, porque senão isso deixa vocês desprotegidos, porque isso não é natural, isso é batalha espiritual. Não usem palavras, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Dê muita atenção comigo. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Está falando de espiritual, de não falar línguas,
de não orar e jejuar? Não. Está no meio de gente que fala besteira, que fala palavrão, e você gosta de estar no meio e rir. Recebe vídeo no WhatsApp que fala indecência, que mostra o peito da mulher, e você vê, e sabe que é, e clica para fazer o download. E mulher gosta de fofoca. Isso não é natural. Isso é batalha espiritual. Quer espiritualizar a nossa vida? É isso. Isso é espiritual. Portanto, não tenho medo. Algumas mulheres gostam de fofoca. Não generalizo, não. Pouquíssimas, graças a Deus. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão Por isso, vivam como pessoas que pertencem Porque se a gente viver como pessoas que pertencem à luz, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Está falando o seguinte: se a gente está na luz, nós temos uma colheita. Qual é o favor do Senhor com a gente? A gente recebe bondade, honestidade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Isso aqui também é uma chave. Se eu pudesse, eu marcava isso em negrito na minha Bíblia. Porque se a gente não sabe como agrada ao Senhor, a gente vai viver sempre segundo as nossas vontades. E às vezes a vontade do Senhor e o que agrada ao Senhor é a gente romper algumas amizades e deixar Deus tratar. Mas a gente não quer ouvir a voz do Espírito, a gente acaba ouvindo a voz da nossa emoção. E a gente acha que pregar o Evangelho é concordar. Amar é estar no meio de pessoas falando palavrão e rindo junto com eles, porque a gente se identifica com eles como Cristo se identificou com a gente. Ei, Cristo se identificou com a gente nos nossos sofrimentos, para Ele levar os nossos sofrimentos com Ele. Não foi nos nossos pecados. Porque Cristo não pecou, mas mesmo sem pecar, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí a gente não conhecer a Deus é a gente ter um Espírito Santo dentro de nós, nos dando instruções que a gente não sabe obedecer. É como a gente ganhar um multímetro de eletrônica. Quem sabe o que é multímetro? Um aparelho que mede curto, mede tensão, voltagem, resistência. Aí você ganhou um multímetro. Só que você precisa ler um manual e entender, alguém te explicar como usa aquilo ali. Só que eu ganhei um multímetro, mas eu não quero ler o manual. E aí na hora que você fala, caramba, olha, sua televisão está em curto, usa o multímetro que agora você é nova criatura. Você fala, não sei. Não, bota aí na corrente alternada. O que é corrente alternada? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dando instrução para quem recebeu o multímetro, mas não quer ler o manual. Então você está na igreja, você recebeu o multímetro, você tem capacidade de consertar a televisão, mas não gosta de ler o manual. Então o Espírito dá a instrução e fala, meu filho, eu estou te falando para ele ali, por que você está indo para lá? Aí fica perdido. É uma pessoa que compra um carro, mas não sabe dirigir. Recebi a graça, entrei na graça, e agora a graça me envolveu, o Espírito Santo, nossa, entrei. Aí o Espírito fala, passa a primeira. Que primeira? Liga o carro. Como assim? Liga o carro, liga. Não, calma, desengata a marcha. Como? O que é ponto morto? Não, morto não. Eu vim das trevas, eu estava morto. Agora como é que você está mandando botar no ponto morto? Mas é porque a gente está dentro do carro do Espírito da Graça, mas não sabe passar a primeira marcha. Mas o homem, ele consegue criar até um Tesla. Sabe o que é o Tesla? Tesla é o limite da nossa confiança no homem. Entra no carro, coloca o destino, fecha o olho e dorme que o carro vai te levar até o seu destino. E o homem vai. Só que Deus, a graça e o Espírito, quando a gente entra nesse carro, meu amigo, tem um desafio.
Qual é esse desafio? Você não consegue mais escolher nem o destino e nem o caminho. Agora Ele vai te levar para onde Ele quer e por onde Ele quer. Mas ei, para que Ele te leve, você tem que aprender a passar a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Encher do Espírito Santo, a botar combustível, gasolina e da palavra, a fazer manutenção, a vir para a igreja periódica, preventiva. E se você pegar engarrafamento com esse carro da graça, ele levita, ele voa. E não é com qualquer asa, não, é com asas como de águia. E você não se cansa e você não se fadiga nessa graça. Só que para viver a proteção do Senhor, nós temos que entender as suas instruções. Não confiar no Senhor é passar anos na igreja, não entender da palavra, não entender a vontade do Senhor, é passar anos na igreja, vivendo a mesma vida. Vamos continuar, 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é para isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira, porque isso é espírito. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Como que eu vou viver como sábio? A palavra diz que a gente perece, por quê? Então, se a gente não conhece a palavra, se a gente não conhece a vontade de Deus, como que a gente quer viver como sábio? Isso responde porque a vida de 30% das pessoas que estão aqui não mudam. É porque negligenciam um relacionamento profundo com Deus. E Deus quer coisas tão simples. E a gente quer orar e fazer jejum. Isso, diante da direção do Espírito, o Espírito, ele nos incomoda para a gente fazer e realizar atos naturais, que são atos espirituais. Mas o que vai fazer a gente ativar o Espírito Santo dentro da gente são simples direções do Espírito. Amém. Verso 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não agem como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a... Mas encham-se do Espírito. A hora passa, né, pastor? Tem pessoa que não se embriaga de vinho, mas se embriaga de outra pessoa. É emocionalmente tão preso a outra pessoa que a mente não consegue desfocar daquilo ali. Que está tão ligado, tão irado, ou tão apaixonado por outra pessoa que não consegue seguir uma direção de Deus, porque está embriagado pelas próprias emoções por outra pessoa. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre por todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos pelo respeito que tem por Cristo. Então a gente não obedece ao outro, ao líder, ao marido, à mulher, ao chefe, porque ele tem um cargo maior por autoridade. Pastor, você podia pegar aquilo ali para mim? Posso pegar. Por quê? Por respeito a Cristo. Porque a palavra fala que eu devo suportar os meus irmãos e obedecer uns aos outros. Vivam em paz com todos. Então não é porque você está pedindo, não é porque você está mandando. É porque eu sei o que o Espírito quer da minha vida. É diferente. Você age por uma motivação completamente diferente. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo
é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. Imagina, volta nesse versículo aí. Nós representando uma igreja com toda a sua beleza pura, perfeita, sem mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito. Como que a gente pode representar isso aqui na terra? Maridos, borram por suas mulheres, se dediquem a seus cônjuges. Satanás vem como uma raposinha, botando pequenos conflitos para tirar a beleza, a pureza, a perfeição, para que o relacionamento que era para ser imaculado seja agora manchado com ruga. Sabe por quê? Porque isso é a batalha espiritual. E a gente não vence porque a gente não consegue vencer. Satanás está vencendo a gente nos pequenos conflitos dentro da nossa casa. Estamos perdendo para o diabo. Porque estamos querendo convencer, ter razão, lutar contra o homem. Mas a nossa guerra não é contra ele. Ei, faça tudo conforme a palavra manda. E Deus honra, Deus transforma, Deus muda a realidade. Mas é tão difícil viver assim. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio. O homem que ama a sua esposa ama a si. Isso é profundo também. Sabe por quê? O homem, presta atenção aqui, homens e mulheres, para as mulheres incentivarem os homens, tá? E os homens despertarem. Se o homem não liga para o próprio corpo, é por isso que você não está sendo amado. Marido com bafo, que não escova o dente, que não toma banho, com unha do pé grande, a mulher nunca vai ser completa. Que Deus tenha misericórdia de mim, que vocês leiam a palavra e confirmem, porque está escrito, é verdade. Então, mulheres, querem ser amadas? Ensine os seus maridos a cuidarem de si mesmos. Quando você fizer o seu marido aprender a cortar a unha, a tomar banho, andar cheiroso, você passar a elogiar ele quando ele anda com a cabeça passada e não amarrotada, ensina ele, mostra para ele que você tem prazer nisso. Quando ele descobrir que é bom se amar, ele vai te amar. Amém. Mas você quer ser amada com o marido maltrapilho. Aí o marido já está como? 46 quilos acima, um pouquinho acima do peso ideal. Chama para ir comer um podrão em Marechal Hermes e a esposa, vamos embora. Aí chega em casa, depois que comeu o podrão em Marechal Hermes, briga. Aí vem fazer gabinete com o pastor. Ó, meu. Vem não. Gente, pode comer a batata de Marechal, não recomendo, mas podem comer, não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui, tá? Se um dia vocês me virem lá, a gente vai falar sobre misericórdia aqui também. Apesar que eu nunca comi a batata de Marechal e não tenho vontade de ir lá, mas se alguém me convidar, na amizade, não tem problema nenhum. Vamos continuar lendo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida o seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. Ei, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa. Aí quando deixa o pai e a mãe para unir com a esposa, o marido descobre que a esposa não gosta de tomar banho.
Ou então o marido que chega do trabalho fala, pô, vai tomar um banho não, já vou, sentou, dormiu e não consegue mais acordar a hora. Tem homem sim que não, né? Não, mulheres não podem levantar a mão. Isso é constrangedor. É constrangedor. Pode acontecer de vez em quando, trabalhou, foi um plantão de 24 horas, chegou gente, não estou aguentando, amanhã tem que acordar, vou dormir 5 horas. Pode acontecer, gente, de forma intencional, ok. Mas de forma corriqueira, isso não é normal. Mas aí o que a mulher faz? A mulher briga e fala, não quero mais ficar do teu lado, então vai dormir no sofá. E a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E se tem um homem agindo assim, o que Jesus fala? Eu não vim para quem são os que estão com problema, eu vim para vocês. Pode chegar a mim. Se isso está pesado, nossa, troca o meu fardo com você, leva, tá levinho, me dá o seu pesado aqui. Deus cuida. Deus pega o samaritano, o homem na rua, e como um samaritano não reconhecido, cuida daquele homem, lava ele, leva para hospedagem e alimenta. Então você não vai curar o seu marido, não vai curar a sua mulher brigando, vai curar servindo. Isso é batalha espiritual. O inimigo quer que você não faça isso e ele vence se você não fizer. E ele está destruindo muitas casas, muitas famílias e esfriando a igreja do Senhor. Não é por falta de oração, não é por falta de adoração. São pequenas raposas. Agora você entende que você divorciou, não era problema do seu marido. E às vezes você também. Não era problema seu. Era falta de entendimento da palavra. Por isso que Deus tem misericórdia. Apaga o passado. E faz tudo novo. Pode continuar. Acabou? Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está assim falando a respeito de Cristo e da igreja. Para por aí. Tudo que a gente leu é tão espiritual que esses pequenos procedimentos representam no mundo espiritual Cristo e a igreja. Aleluia! Quando a gente entende o que Deus quer, a gente para com antigos procedimentos. E a gente começa a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus parece difícil de cumprir. Mas a gente vai entender que era mais fácil ter misericórdia do que brigar e separar, depois que a gente sente a dor da separação, da ira, da briga. O inimigo fala, não se rende não se humilha não, porque isso dói muito. Aí você fala, é verdade, ele não tem razão, ela não tem razão, eu não quero me humilhar não. Aí faz gerar conflitos. Só que a dor desse conflito é muito pior do que a dor se você tivesse se humilhado. Só que se a gente entender isso, a gente evita 80% das batalhas espirituais que vivemos no nosso mundo. Porque por isso que Ele é nosso protetor. E Ele deixou todas as instruções. Coloque em Efésios 6 aí, verso 1. Deixa aparecer aqui para não virar para trás. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Porque isso. 2. Como diz as escrituras. Ah, mas o meu pai me dá umas ordens que ele não entende. É isso, jovem. Seu pai não entende. Por isso que a gente tem que obedecer e ter misericórdia. E suportar. Se a gente não consegue suportar o nosso pai e a nossa mãe, como que a gente vai suportar o nosso irmão dentro da igreja? Respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. A qual é? Façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pois não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos ou servos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo.
Não obedeçam os seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. O que a palavra está ensinando a gente? Que a nossa maior dedicação não tem que ser quando os homens estão olhando. Mateus 6, lê lá o verso 1, até começar ele fala lá, os primeiros reinos da sua justiça, ele fala, vai dar esmola, a mão não veja outra. Vai jejuar, o rosto sorria, para que nem veja que você está jejuando. E ele vem, vai completando. E Deus o recompensará. E Deus o recompensará. E Deus que estiver no culto o recompensará. Vai orar, não faça orações bonitas nas esquinas, na porta, no altar, para que a igreja veja que você é um bom orador. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor, bota o seu coração para fora. E a palavra fala que Deus te ouve e Ele o recompensará. E Ele o recompensará. Oh, aleluia! Verso 7. Trabalhem com prazer como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembre-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada de acordo com o que ele fizer diante dos homens. Ele é recompensado de acordo com o que ele fizer pelos. Então, quando a gente ora, por exemplo, para uma pessoa que vive com a gente mudar, se a gente proceder como Deus quer, quem é que vai honrar a gente? Quem é que vai recompensar a gente? Então, em vez de a gente confrontar e falar que a pessoa tem que mudar, a gente se posiciona no Senhor, se humilha e serve, e Deus faz. Donos dos escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigo. Lembre-se que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu e qual trata a todos igualmente. Parem de tratar com castigo. Sabe qual é o problema do castigo? É o problema do banho. Sabe por que o seu marido não gosta de tomar banho? Porque quando ele tinha que tomar banho quando ele era filho, a mãe dele fazia assim, ó, vou contar de 1 a 3. Nenhuma mãe aqui fez isso, nunca fez isso. Ela falava assim, ó, se no 3 você não for tomar banho, eu vou te pegar. 1, 2, na primeira vez ela falou 3, só que aí foi cabo de vassoura, foi chinelo, sabe? Foi vara de goiabeira e rau. Na outra vez ela, vai tomar banho, vai tomar banho. 1, 2, no outro dia, ele ia tomar banho espontaneamente, sim ou não? Não, por quê? Parece que todo dia tem que mandar tomar banho, né? Aí você fala, tem que tomar banho, vai, eu vou contar, você não vai parar. 1, 2, 3. Mas quantas vezes você sentou com seu filho, mostrou uma foto de um verme no pé e explicou para ele o que é micose? Aí o seu filho cresceu obedecendo porque ele ia ser punido, e não porque ele aprendeu porque ele tinha que obedecer. E aí quando ele sai de casa e casa com a sua esposa, a punição já não existe mais. E a alma dele clama por não ter que tomar banho, porque isso afligia ele. Então só que você pergunta à sua sogra, você batia, tinha que brigar com o meu marido para ele tomar banho, tinha que bater. Tenha misericórdia dele, ele foi treinado errado. E aí, mulher, não é fácil, mas você vai ter que sentar com ele, mostrar o verme no pé e explicar para ele que é micose. Porque ele aprende, acredite nisso. Volta lá para o versículo, por favor. É para a gente encerrar mesmo. Para terminar, olha o que está falando aqui. Viu todas as instruções que Deus deu? Tem alguém aqui aprendendo alguma coisa? Amém. Tem alguém aqui arrependido de muitas coisas que fez nessa vida? Amém. A gente vai orar. Deus vai lançar no mar do esquecimento. E o Espírito Santo vai te dar novas instruções e te encorajar a viver conforme a palavra a partir de hoje. Quando ele fala para terminar, é assim. Falei isso tudo. Mas agora para terminar ainda tem mais uma coisinha. Torne-se cada vez mais forte, vivemos unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Mas depois de estar vivendo isso tudo, tem mais uma coisa para terminar. Se vocês conseguem viver isso, vistam-se com a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Mas olha o que são as armaduras.
Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim sendo, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes sem recuar. Aleluia. Portanto, estejam preparados. Usem-a como a armadura. O escudo não é o cinturão, é a verdade. Aleluia. Vistam-se com a couraça da... O que é ser justo? Na medida que você medir, você será medido. Na medida em que você julgar, você será julgado. Aquele que não perdoar, pelo meu Pai, não será. Calcem os sapatos e calcem como sapatos a prontidão para anunciar boa notícia de paz. Então vamos parar de anunciar coisas do governo, coisa ruim, o imposto vai subir, aquilo, sabe? Quer falar do Irã e Iraque? Chama para orar. Devem sempre a como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a... Então, não tem vitória sem palavra. Aleluia. Quanto mais palavra de Deus estiver dentro de você, maior o inimigo pode botar diante de você. Quanto maior o inimigo for diante de você, significa que mais longe você pode ir. Maiores desafios Deus pode derramar. Sabe por quê? A palavra diz que Deus não nos dá nada que a gente não consiga suportar. Então, se a gente só consegue suportar pouco, Deus nos dá. Mas se a gente está cheio de palavra e a gente consegue derrubar gigantes, se a gente suporta muito, Deus pode nos dar. Então, receber muito ou pouco de Deus não tem a ver com o que Ele quer. Ele quer nos dar muito, mas o problema é que a gente não suporta. Só esse versículo para terminar. Eu queria pedir a igreja para ficar de pé. Deixa eu ir para cá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas. Não desanimem. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Para que a gente viva com coragem e ousadia, a gente tem que tomar posse desse escudo, que é a voz do Espírito, entendendo as direções que Ele dá. Isso é a primeira camada do escudo. Então, se a gente não está se relacionando com a palavra, a gente está abrindo a mão. Sabe? Deus tem promessa? Tem. Leandro, mas tem 10 anos, já era para ter acontecido. Mas por que não acontece? Não depende de Deus. Deus faz o impossível, a gente faz o... É uma sociedade. Se Deus faz o impossível na sua vida, que não faz o que é possível, a glória dele, ela é manchada. E Deus não divide a glória dele. Porque se eu estou errado e Deus pode me abençoar errado, Deus está manchando a sua própria glória. Deus não faz isso. E não é merecimento. É quebrantamento. Aleluia. Parece que quem prega muito bem com palavras eloquentes e explica aqui genealogias da Bíblia é mais sábio do que quem lê a Bíblia de forma simples. Mas ei, se você consegue dar a sua face para outro tapa, você é muito mais sábia do que quem está aqui pregando. A armadura de Deus é verdade, é justiça, é boa notícia, é fé, é salvação, é a palavra de Deus. Queria que você já começasse o louvor bem baixinho. Você fechasse os seus olhos agora.